bonjour. Je me présente, je m'appelle Didi, on m'appelle Didi. Aujourd'hui, je vais donner mon témoignage. Je vais commencer par dire que j'ai 24 ans. Euh, Merci. Juste me placer ici 2 secondes. Je parle pas portugais, alors je vais avoir mon traducteur Felipe qui s'en vient avec mon petit stand. Voilà. Il était très loin. On est là, peu à peu. Amen. Amém? Comme je disais tantôt, je m'appelle Didi. Me chamo Didi. J'ai Ele. 24 ans. Eu tenho 24 anos. Je ne parle pas portugais, c'est pour ça que j'ai un traducteur. Eu não falo português, por isso eu tenho um tradutor. Aujourd'hui, je viens de donner mon témoignage. Je crois qu'il est propice que je dise pourquoi je vais le donner. Então hoje eu vim aqui dar meu testemunho para vocês. Je crois qu'il est propice que je vous dise pourquoi je vais le donner. Então eu queria dizer por que eu estou vindo dizer meu testemunho para vocês. Para começar. On va commencer par une petite prière parce que en arrière de tout ce témoignage et tout ce processus, il y a un purpose, il y a un but à cela et je veux prier pour vous avant. Amém. Então vamos começar com a oração, porque eu acredito que atrás de tudo isso tem um propósito. Amen. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu es grand et il n'y a personne comme toi. Amém. Obrigado, Pai, porque Tu és grande e não tem ninguém como Tu. Obrigado por Tua presença nesse lugar. Seigneur, tu m'as promis, Seigneur, qu'aujourd'hui, il allait y avoir des changements dans les cœurs et qu'il allait y avoir un déblocage de mon ministère aujourd'hui. Amém. Obrigado, Pai, porque hoje Tu falou comigo e que hoje vai ter mudanças no coração das pessoas. Hoje vai ser um começo no meu ministério. Je te demande, Seigneur, ouvre les cœurs, que les cœurs soient disposés, Seigneur, à recevoir ta parole et recevoir ton changement, Seigneur. Papa, que toutes les personnes qui écoutent, Papa, soient ouvertes à ta parole. Amém, Pai. Eu peço que todas as pessoas que estão escutando, que tenham o coração aberto, que estejam prontos para receber essa palavra, Pai. Amen. Amém. Alors, j'ai commencé. Moi, j'ai commencé par dire pourquoi je vais donner mon témoignage. J'ai commencé dans mon passé. Mon passé, j'ai eu un gros passé en arrière de moi et il y a un but à tout cela. Vou começar com o começo, e era no meu passado. Eu tive um grande passado e tenho um objetivo, porque tem uma estratégia, porque eu vou começar por passado. Nice. So, moi, depuis que je suis né, par contre, moi, j'ai été à l'église. J'ai tout le temps connu l'église. J'ai tout le temps été chrétien. J'ai passé par 19 ans par une église. Et après, je suis allé dans une église en français. Et par la suite, je suis allé à une église en espagnol. Eu cresci na igreja, eu passei 19 anos indo para a igreja. Eu fui para a igreja em espanhol, fui para a igreja em francês. Quand j'étais dans mon église en espagnol, toutes les 19 ans, pour moi, changer d'église, c'était carrément un péché. Então, como fazia 19 anos que eu estava nessa igreja em espanhol, trocar de igreja para mim era quase um pecado. Pour moi, changer d'église, c'était vu comme un signal d'instabilité et que tu ne savais pas qu'est-ce que tu voulais. Para mim, fazia tanto tempo que eu estava naquela igreja que trocar de igreja era como se eu estivesse instável, eu não sabia o que eu estava querendo. Je suis arrivé à MCI et ils ont enlevé cette idée de ma tête. Mas quando eu cheguei nessa igreja, em francês, que é a MCI, eles tiraram essa ideia da minha cabeça. Il y a eu beaucoup de changements dans cette église. Après, je suis allé à PDP. Le Seigneur m'a beaucoup parlé à PDP. E quando eu cheguei nessa nova igreja,
teve muitas mudanças. E depois eu fui para uma outra igreja que se chama PDP. E Deus falou muito comigo nessa igreja também. À PDP, ils m'ont invité à un événement à Ottawa. E nessa igreja que eu estava, PDP, que era tipo, no caso a terceira, né? Eles me invitaram, me convidaram para ir para um evento lá em Ottawa. La vérité, je ne voulais pas aller, je voulais rester à la maison. E eu não queria ir, eu queria ficar em casa. Je savais pas qu'est-ce que je voulais faire, mais je voulais rester à la maison. Eu não sabia porquê, não sabia o que ia fazer, mas eu queria ficar em casa. Je me rends à Ottawa et le Seigneur me parle et il y avait le pasteur d'ici, il était en train de jouer les drums. E eu cheguei lá, finalmente eu fui, cheguei em Ottawa e o pastor da Henrique, da Nova, estava na bateria. Le Seigneur m'a dit donne-lui une parole et quand je lui donne et il part, il me dit lui c'est ton nouveau père spirituel. E o Deus falou comigo, entrega essa palavra para ele, para o pastor Henrique. E quando o pastor Henrique foi embora, Deus falou comigo, esse é o seu novo pai espiritual. Après cela, j'ai connu Philippe et son frère. Aí depois ele conheceu Felipe e Mateus. Et le Seigneur m'a dit ces deux garçons-là, c'est ton nouveau frère spirituel. E Deus falou, esses dois irmãos são os teus novos dois irmãos espirituais. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, c'est quoi ça? E eu perguntei a Deus, o que isso significa? J'ai dit, papa, si tu veux que je change d'église, si tu veux que je bouge de ce que je suis, je veux pas bouger si tu me donnes pas une confirmation. Aí eu falei assim, pai, se for da tua vontade, se tu realmente quer que eu vá para essa igreja, se for para mudar de igreja, eu quero que o Senhor confie no meu coração. Le Seigneur m'a confirmé comme ça. E o Senhor me confirmou rapidamente. Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce que quand moi je suis arrivé ici, les deux pasteurs ils m'ont donné une parole. E por que eu estou contando isso para vocês? Por quê? Porque quando eu cheguei aqui, os pastores da igreja me deram uma palavra. Ils m'ont donné une parole sur mon ministère. Me deram uma palavra sobre o meu ministério. Cette parole a impacté ma vie. Cette parole a vraiment ébranlé ma vie. Je m'attendais pas à ça. E essa palavra tocou no fundo do meu coração e mudou minha vida. Eu não esperava isso. Ils m'ont dit que j'allais être un prophète. E eles me falaram assim, você é um profeta de Deus. Sincèrement, moi j'ai eu peur. Na hora, sinceramente, eu tive medo. Je lui ai dit Seigneur, j'ai besoin de confirmation. J'ai besoin de ton appui. En espagnol, on dit de tu respaldo. J'ai besoin que tu sois en arrière de moi. E na mesma hora eu falei, pai, eu preciso de confirmação, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu apoio. Le Seigneur m'a parlé comme ça. E Deus, novamente, Ele me falou rapidamente. Oui, c'est moi. Et il m'a dit, pas juste oui, c'est moi, mais j'ai parlé avec une amie Basma. Puis j'espère que quand tu vois ça, ça impacte ta vie aussi. E Deus me respondeu e falou sim. E ele Basma, j'ai parlé avec Basma et c'était une confirmation. E ele falou com uma amiga dele, que se chama Basma, e que eu espero que se você esteja vendo esse vídeo, que esse vídeo vai tocar seu coração também. Nice. E ela falou a mesma coisa para mim, confirmou, deu uma confirmação. Elle m'a dit, tu vas avoir une nouvelle communication avec Dieu, comme les prophètes dans la Bible. E ela falou para mim, essa minha amiga, Basma, você vai ter uma nova comunicação com Deus, feito os profetas do Antigo Testamento. Sincèrement, moi j'ai eu peur encore. Mais j'ai dit, Basma, j'accepte ce que tu me dis parce que il y a eu tellement de choses qui ont confirmé cette parole que je vais croire. E de novo eu fiquei com medo, mas Deus confirmou tantas vezes, de tantas maneiras, que de novo eu falei, tem que acreditar. Et je me réveille le lendemain. Quando eu acordei no outro dia, no dia seguinte, je parlais à Dieu et il me répondait directement. eu falei com Deus e Ele me respondeu na mesma hora. Et j'étais tellement content, j'ai commencé à lui poser plein de questions. Seigneur, si, Seigneur, ça, Seigneur, pourquoi, Seigneur, plein de choses. E aí eu fiquei super feliz. E comecei a fazer várias perguntas. Autant de questions que je me suis rendu, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Qu'est-ce que tu as pour moi? Várias perguntas, por exemplo,
pai, o que é que vai acontecer comigo? O que é que eu vou fazer no futuro? Pourquoi j'arrive pas à cette à ce plein ministère que tu m'as appelé? Por que eu ainda não consegui chegar nesse ministério completo do meu chamado? Et c'est là que mon témoignage commence. Le Seigneur me dit, il y a quelque chose que je t'ai demandé et tu me l'as donné, mais tu me l'as re-enlevé. Aí Deus falou comigo, tem algo que eu pedi e você me deu, mas você retomou. Moi, j'ai eu, à l'âge de mes 14 ans, un changement dans ma vie. Et je veux parler, parce que c'est le début de mon témoignage, je veux parler de l'exposition du péché. E o que acontece é que quando eu tinha 14 anos, teve uma mudança na minha vida, e que é justamente desse testemunho que eu quero falar, que é a exposição ao pecado. Qu'est-ce que l'exposition du péché et c'est quoi sa puissance? C'est quoi que ça fait? O que acontece quando você está exposto ao pecado? O que é que ela tem de impacto? Quand tu exposes ton péché, il y a directement une libération dans ta vie. Comme ça. Ah, quando tu expôs ton péché? Quand tu exposes ton Ah, péché. então, é quando você... Como é que fala? Exposer o péché. Quando você abre o seu coração e você conta que o seu pecado, não é quando você está exposto ao pecado. Quando você conta o seu pecado, tem Qu'est-ce qui arrive? Il y a un pouvoir de libération. Existe um poder de liberação Instantané. instantâneo. Je vais te dire ce qui arrive quand tu le fais pas. Mas também acontece alguma coisa quando você não faz. E eu vou te dizer o que acontece. Le monde spirituel, c'est comme des maisons. O mundo espiritual é como várias casas. Imagine un champ avec plein de maisons. Um quarteirão cheio de casa. Et chaque maison, c'est des vies. E cada casa é uma vida. Rappelle-toi que ta vie, il y a une maison. Et si toi, tu dis aujourd'hui, tu sais quoi, je vais pécher, et tu sors de ta maison, c'est comme faire un contrat et donner le droit à l'ennemi, tu peux rentrer chez moi. E quando você está na sua casa e você fala, agora eu vou pecar, é como se você saísse da sua casa e você dissesse para o inimigo, pode vir, pode entrar. Você está dando o seu lugar. Ça s'appelle un droit légal. Se chama direito legal. Si tu donnes ce droit légal à l'ennemi, il peut faire ce qu'il veut avec ta vie. Se você dá esse direito legal para o inimigo, ele vai ter o direito de fazer o que ele quiser com a sua vida. Par contre, quand tu vas au pied de Jésus et tu dis, Seigneur, je me suis encore trompé, pardonne-moi. Mas o que acontece quando você volta para os pés de Jesus e fala, Pai, Senhor, desculpa, eu estava errado, eu errei de novo, me perdoa. Ça fait des années, je crois qu'il y a 2000 ans, si je ne me trompe pas. Il est déjà mort pour nous, il a déjà payé pour nous. Puis on est libéré. Faz mais de 2000 anos que ele morreu pra gente e ele nos libertou. Ça, c'est le pouvoir de la libération. Ça, c'est le pouvoir de l'exposition du péché. Isso é o poder que tem quando você abre o seu coração e você tira esse orgulho e você consegue falar para as outras pessoas do seu passado, do seu pecado. E Deus, ele vem com liberação. Esse é o poder da liberação. Jesus morreu mais de 2000 anos atrás, mas ainda continua do mesmo jeito. Maintenant, je vais parler de la libération, parce que depuis tantôt, je vous parle de libération, mais je ne vous ai pas dit de quoi le Seigneur m'a libéré. E agora eu vou falar da minha liberação, porque a gente estava falando de liberação, mas agora a gente vai falar do que Jesus me liberou. Moi, j'ai inventé une vie. Eu inventei uma vida para mim mesmo. J'avais peur de qui j'étais, j'avais peur de que... J'avais pas peur, j'avais honte de que dans ma vie, il n'y avait pas eu un événement, un élément déclencheur qui montrait que Dieu m'avait sauvé. Então eu tinha um pouco de medo da minha vida, porque não tinha nada que demonstrava que eu era salvo. Et en arrière de ça, il y avait une honte. E atrás disso tinha como uma vergonha, como se vergonha de não ser salvo.
une honte je sais pas vous expliquer, mais il y avait quelque chose qui me disait, va chercher le respect des personnes. Tinha algo dentro de mim que falava assim, vá buscar o respeito das pessoas. J'ai commencé à dire que j'étais dans des gangs de rue. Eu comecei a inventar uma vida para mim mesmo, por exemplo, falando que eu fazia parte de gangues de rua. J'ai dit que je volais. Eu comecei a inventar falando que eu roubava. J'ai dit que j'ai tué des personnes. Eu falava que eu matava pessoas. J'ai dit beaucoup de choses. Eu inventava um bocado de coisa. Les personnes avaient peur de moi. Aí as pessoas tinham medo de mim. Moi, ce que je voulais avec tout cela, Tudo que eu queria c'était une barrière. era uma barreira. Mettre un mur qui ne laisse pas les personnes connaître plus de moi. Tudo que eu queria era ter uma barreira que impedia as pessoas de me conhecer a fundo. Voilà, maintenant, je vais vous donner un exemple. E eu vou dar um exemplo para vocês. Si tu attends l'autobus, Se tá no autobus. Se você está esperando o ônibus et tu vois, il est supposé venir à 9h30 parce que l'autre jour, tu dois aller, exemple, à l'école, à 5h du matin. e você está esperando o ônibus de 5 horas porque você está indo para a escola. Puis il est 9h40, 9h50, puis l'autobus n'arrive pas. Aí dá 9 horas, dá 9h30 e o ônibus ainda não chegou. Puis des fois, ce qu'on fait, c'est, tu sais quoi, je vais aller à l'autre arrêt. E às vezes a gente fala, eu vou pegar um outro ônibus. Je vais aller à l'autre arrêt pour si l'autobus vient plus vite. Ah, ok, de comprar. Aí o ônibus não estava chegando. Então eu fui para a próxima parada pensando que o ônibus chegaria mais rápido. Mais c'est stupide si on se met à penser, c'est stupide. Pourquoi tu vas aller de l'autre côté si ça revient au même? S'il vient, il va venir en même temps. Mas não faz sentido, porque se você pegar um ônibus, você vai pegar o mesmo ônibus, então vai chegar na mesma hora. Voilà, maintenant, ça s'appelle de l'impatience. Isso se chama impaciência. Tu vas vers l'autre arrêt, mais au milieu de l'arrêt, l'autobus te passe. Puis tu peux pas aller à l'autre, ni tu peux pas aller à lui que tu étais avant. E quando você estava no meio entre as duas paradas, um ônibus passa. Mas você não pode, você estava longe da primeira parada e da segunda parada. Então o ônibus passou. E você Qu'est-ce perdeu. qui t'est arrivé? T'as pas pris l'autobus, tu dois attendre l'autre, alors ton impatience t'a fait travailler encore et attendre encore. Você não chegou mais rápido, perdeu o ônibus e ainda está esperando. Então a impaciência só fez você trabalhar por nada e ter que esperar mais. Moi, c'est ce que j'ai fait. E foi o que eu fiz. Moi, j'ai dit, je vais inventer parce que j'ai essayé de faire le travail de Dieu. Waouh! Mais Dieu n'a pas besoin de tes menteries pour être élevé. E por querer ser reconhecido, eu queria fazer o papel de Deus e eu comecei a inventar essas mentiras, mas Deus não precisa que você faça o papel dele. Voilà, maintenant, il y a un autre point que sûrement vous vous demandez. Et je vous raconte tout cela, mais vous ne comprenez pas pourquoi la racine du problème. E até agora a gente falou de várias coisas, mas vocês estão talvez se perguntando por quê, mas é que a gente está chegando na origem do problema. Tout ce que je vous ai raconté de l'autobus, ça s'appelle lack of faith. C'est manque de foi. Tudo que eu estava falando de vocês sobre a história do ônibus e tudo, se chama falta de fé. Le manque de foi, tu crois que Dieu n'est pas capable de faire quelque chose. A Tu falta, crois que- Vas-y. a falta de fé faz que você pensa que talvez Deus não seja capaz. Et c'est pas que Dieu n'est pas capable de le faire, c'est que toi, tu crois pas qu'il est capable de le faire. Mas a questão não é se Deus é capaz de fazer. A questão é se você acredita que Deus é capaz de fazer. Alors, maintenant, moi, je te dis en ce moment, moi, ce qui m'a amené à tout cela, parce que sûrement tu te demandes, pourquoi tu as inventé tout ça? Então aí você está pensando, por que eu inventei tudo isso? Pourquoi tu t'humilies de cette façon? Humilhar? Humilier. Ah, por que você se humilha desse jeito?
tu es en train de te mettre en honte. Você está trazendo vergonha para você mesmo. Mais en ce moment, je suis en train de faire une libération de ma vie et de ta vie parce que je vais t'expliquer quelque chose. Mas o que está acontecendo agora é que eu estou sendo liberto e estou trazendo libertação para sua vida também. Pourquoi ta vie? Porque a sua vida, C'est parce que quand j'avais 14 ans, porque quando eu tinha 14 anos, moi je me suis fait briser le cœur. eu tive Je me suis fait briser le cœur o meu coração foi quebrado par une copine. por uma namoradinha. Ça m'a fait tellement mal. E isso me deixou tão mal. Mais je me suis dit, par la culture, moi je suis latino, Eu sou latino e eu pensava que na minha cultura la dépression, a depressão ça n'existe pas. não existia. La tristesse, A tristeza ça n'existe pas. não existia. C'est pas pour les hommes ça. Não é para os homens, não. Beaucoup d'années après, E depois de vários anos, c'est là que ce coup s'est fait, c'est là que cette menterie s'est fait. foi aí que aconteceu essa mentira. Je voulais me faire voir grand parce qu'elle m'avait humilié d'une grande manière. Eu queria parecer uma coisa que eu não era, porque tinham me humilhado. E eu queria parecer uma maior. J'avais eu beaucoup de changements. Moi, je m'en rappelle que je rentrais à l'école. E tive várias mudanças na minha vida. Eu me lembro que quando eu chegava na escola, Je me couchais sur le bureau eu deitava na mesa, durant les cours no meio da aula. et je rêvais sur quelque chose. E eu começava a sonhar sobre alguma coisa. Je me rappelle que je rêvais dans une forêt. E um desses sonhos foi que eu estava numa floresta. Je courais. Eu corria e corria. Et à chaque fois, je trouvais une maison. E a cada vez eu achava uma casa. Et quand je touchais à la maison, E quando eu tocava na casa, quelqu'un répondait. alguém abria a porta. Et c'était quelqu'un de connu. E era alguém que eu conhecia. Des fois, c'était mon père. Às vezes era meu pai, Des fois, ma mère. às vezes era minha mãe, Mon pasteur. meu pastor. Il me disait tout le temps la même affaire. E todos falavam a mesma coisa. Retourne parce que tu n'appartiens pas ici. Volta, você não pertence a esse lugar. Je m'en rappelle que c'était tellement une aventure pour moi Eu me lembro, era tipo uma aventura. que quand je me rendais à la maison ou quand je rendais à l'école, Que quando eu chegava em casa, quando eu chegava na escola, je voulais vraiment, eu queria mais je voulais vraiment m'endormir dormir. Porque e rêver eu queria sonhar à la même affaire. na mesma coisa. O Alors, mesmo sonho. Alors maintenant, je me rappelle un jour, j'étais dans cette forêt et je me suis agenouillé. E um dia, nesses sonhos, eu tava na mesma floresta e eu fiquei de joelho. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon témoignage The Wake Up Call from the Forest. É por isso que o nome do meu testemunho se chama Wake Up Call. Wake Up Call from the Forest. Chamada da floresta. Et je me rappelle que je me suis agenouillé puis j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive. E eu me lembro que eu fiquei de joelhos e eu falei, Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux de moi. Não sei o que o Senhor quer fazer Je comigo. ne sais pas pourquoi je rêve ça. Não sei porque eu sonho tanto com isso. Mais je veux que tu m'aides à sortir d'ici. Mas eu quero que o Senhor me ajude a sair desse lugar. Je suis sorti et il était 2019. E isso foi em 2019. Quand j'ai raconté ça par première fois, mon témoignage, E quando eu falei dessa história pela primeira vez, il y a eu tellement de personnes qui m'ont jugé. muitas pessoas me julgaram. Puis j'ai fait, je dois réinventer mon histoire. E na mesma hora eu falei, opa, eu tenho que inventar outra história. Genre, la même. Eu tenho que inventar a mesma história, mas tem que recomeçar. Tem que Faire comme si ma libération, je me suis trompé. como se a minha liberação nunca tivesse acontecido e foi um erro. Et c'est là que le Seigneur m'a dit, ça, tu me l'as remis, mais tu me l'as repris.
E foi disso que eu tava falando para vocês, que isso foi o que Deus pediu para mim. E eu dei para ele, mas eu retomei. Je me rappelle que quand j'avais dit à tout le monde qu'est-ce qui s'était passé avec moi, pourquoi moi j'avais inventé toute cette histoire-là, E eu me lembro, porque quando eu abri meu coração e contei para todo mundo por que eu tinha inventado essa história, les personnes m'ont vu comme, mais ce gars-là, il est bizarre. as pessoas olhavam para mim e falavam, esse cara é muito estranho. Pourquoi il a fait ça? Por que ele fez isso? Tu as juste l'air, genre, insane. Eu parecia louco. Alors, moi j'ai dit, non, c'est pas vrai, j'ai juste menti, parce que je voulais pas que tu crois que moi j'étais méchant. Aí, nesse momento, eu falei, não, é brincadeira, eu menti. Eu só não queria que você pensasse que eu era do mal. Je me rends maintenant à Nova, voilà quelques mois en arrière. E alguns meses atrás, eu cheguei na igreja nova. On se retrouve dans l'histoire où ce que je vous racontais au début. A gente está nessa história que eu contei para vocês no começo. Et on se retrouve où ce que Dieu me dit, ouais, il y a quelque chose qui est en train de t'empêcher d'aller plus loin. E Deus falou para mim, sim, tem algo que está me impedindo de ir mais longe. Et cette affaire, c'est ce que tu m'as enlevé, parce que moi je t'ai libéré, mais tu l'as repris. E isso é o que eu te liberei, mas você retomou. Alors maintenant, je te dis, si tu gardes une petite partie de chaque chose, mettons, il y a une libération et tu veux pas être libéré au complet, tu gardes quelque chose, c'est comme garder un droit légal de l'ennemi. C'est pour ça que je vous ai expliqué ça au début. Então, quando você se entrega para Deus, mas você guarda um pedacinho daquilo e entrega para o inimigo, você está dando direito legal. Você não deu 100% por completo. C'est pour ça que je vous ai expliqué ça au début. Por isso que eu contei aquela história no começo também. Parce qu'aujourd'hui, Porque hoje je veux que tu sois libéré au complet. eu quero que você seja liberto por 100%. Quero que você seja liberto por completo. Moi, ma partie de libération, A minha libertação, il y avait une étape où ce que c'était être ici et vous le raconter à vous. uma parte da minha libertação é justamente estar aqui e falar para vocês a minha história. Voilà. Mais ta libération n'est pas nécessairement pareille que la mienne. Mas talvez sua libertação não seja igual à minha. Peut-être ta libération, c'est juste aller dans le secret, dans ton lieu secret avec Dieu. Talvez o seu caso seja você e Deus no seu quarto, um segredo, Et lui dire, Seigneur, il y a quelque chose ici que je me sens reconnu. reconhecer Reconnu. e falar, opa, tem alguma coisa aqui. Je me sens reconnu dans ce qu'il a dit sur le mensonge, ou je me sens reconnu sur ce qu'il m'a dit de whatever de mon témoignage. E você fala, ó Pai, só você e Deus no seu quarto. Você fala, Pai, eu me identifico com o que Ele falou. Eu me identifico no testemunho dEle. Eu me identifico com outro, ou mesmo sendo outra coisa. Et aujourd'hui, E hoje, tu vas avoir cette libération au complet. você pode ter essa libertação completa, por completo. Le Seigneur, quand il m'a dit, tu vas donner ton témoignage, Quando Deus falou para mim que eu ia dar meu testemunho, mes jambes ont commencé à trembler. minhas pernas começaram a tremer. J'ai fait, Seigneur, je ne peux pas être humilié comme ça. Senhor, eu não posso ser humilhado desse jeito. Seigneur, j'ai déjà passé par une humiliation. Senhor, eu já passei por essa humilhação. Et le Seigneur m'a répondu deux choses. E o Senhor falou duas coisas para mim. La première, Primeira, je t'ai pas dit d'inventer. eu nunca pedi para você inventar nada na sua vida. Moi, j'ai pas besoin d'être exalté par tes mensonges. Eu não preciso que você minta. Ça, c'est le premier truc. Isso é a primeira coisa. Et le deuxième truc, Segunda coisa, c'est moi, j'ai souffert pour toi beaucoup plus que toi, tu as souffert. eu já sofri por você muito mais do que você vai sofrer. Moi, je te dis en ce moment, Eu te digo agora, si tu dois exposer ton péché, se você tem que falar do seu pecado, n'aie pas peur. não tenha medo. Le Seigneur est avec toi aujourd'hui. O Senhor está contigo hoje. Je vais faire une prière E eu vou orar. parce qu'aujourd'hui, il y a, même si c'est une petite prière silencieuse, Porque mesmo se for uma pequena oração silenciosa, aujourd'hui, il va y avoir une grande libération dans ta vie. hoje vai ter uma grande libertação na sua vida. Des chaînes vont tomber. As cadeias vão quebrar aí. Parce que c'est impressionnant qu'on te touche et que tu tombes et waouh, une grosse libération. É impressionante quando alguém ora por você e alguém toca em você e você cai. Grande libertação. Mais qu'est-ce qu'il y a au fond de toi? Qu'est-ce que tu caches aux personnes?
Qu'est-ce que tu crois que tu caches à Dieu? Mas o que é que tem no fundo de você? O que é que você está escondendo? O que é que você pensa que você está escondendo de Deus? Il y a quelque chose que j'ai écrit dans mon témoignage qui était vraiment important. Et je veux vous le lire parce que moi j'ai cru pendant beaucoup de temps que je pouvais mentir à Dieu. E tem algo que eu quero ler para vocês, porque durante muito tempo eu acreditava que podia mentir para Deus. Et je veux que tu le découvres aujourd'hui. E eu não quero que você pense desse mesmo jeito, então quero falar algo para você. Un des premiers symptômes de croire que tu es en train de mentir à Dieu, Um dos primeiros sintomas que você pensa que você está mentindo para Deus, regarde comment tu parles aux personnes et regarde comment le Saint-Esprit te parle après. Comment tu parles au Saint-Esprit après, pardon? faça atenção como é que você fala para as pessoas, o que é que você fala para as pessoas e como é que você fala como é que o Santo Espírito fala com você depois. Parce que à chaque fois qu'on parle, qu'on dit à une personne, fais pas ça, ou tu lui parles d'une mauvaise manière, Porque cada vez que você fala mal com uma pessoa, et après il y a quelque chose en dedans de toi depois tem algo dentro de você qui te dit, ça c'était pas bien. que você sente dentro de você. Aquilo não foi certo. Comment tu as parlé à cette personne-là, Aquele jeito que você falou com ela c'est pas bien. não estava certo. Et ça, je te dis maintenant, c'est le Saint-Esprit. E isso eu estou falando para vocês. Isso se chama o Santo Espírito. Ça, c'est la première étape de la compréhension. La deuxième étape, c'est qu'est-ce que tu réponds au Saint-Esprit? Est-ce que tu lui réponds, ouais Seigneur, tu as raison? Ou tu lui réponds, non Seigneur, c'est parce que je voulais pas que ça sonne comme ça. É a primeira etapa. É isso. E a segunda etapa é como é que você responde ao Santo Espírito, a esse sentimento. Você fala não ou você fala sim, realmente Espírito Santo, você tem razão, ou você tenta inventar não, não era isso que eu queria falar. Ou des fois on dit même, parce que ça c'est vraiment important, on dit, même toi tu sais que moi je lui parlais pas de cette façon. E às vezes a gente até fala, mas tu sabes que eu não queria falar desse jeito. Ça c'est un symptôme de tu crois que tu peux mentir à Dieu. Esse é um sintoma que você, quando você pensa que você pode mentir a Deus. Je suis pas en train de te juger, Eu não estou julgando, não estou lhe julgando. ça m'est arrivé à moi. Aconteceu comigo. Des fois je disais non, je sais pas trop quoi, et je croyais que moi je faisais bien. Mais c'est là que je me suis rendu compte, non, c'est pas bien. Je crois que je suis en train de mentir à Dieu. Et tu peux rien cacher à Dieu. Às vezes eu fazia isso, tentava me justificar, pensando que a gente podia esconder algo, mas não. A gente não pode esconder nada a Deus. Eu sei que estava errado. Maintenant, je te dis aujourd'hui, peu importe ce que tu crois, que tu caches à Dieu, E eu estou falando para vocês hoje, não importa o que vocês pensam que vocês estão escondendo a Deus. tu peux le cacher à tes parents, tu peux le cacher à tes amis, Você pode esconder para sua família, você pode esconder dos seus amigos, mais il y a deux personnes que tu peux pas le cacher. mas tem duas pessoas que você não pode mentir, esconder. Toi-même Você mesmo et Dieu. e Deus. Et toi, tu sais qu'est-ce que c'est en ce moment. E você sabe o que é. Je veux faire une prière avec toi parce que aujourd'hui, il va y avoir un changement dans ta vie. E eu vou orar com vocês, porque hoje eu acredito que vai ter uma transformação na sua vida. Seigneur, merci pour ce moment. Obrigado, Pai, por esse momento. Comme tu m'as dit Como tu falou comigo, qu'il allait y avoir des chaînes qui allaient tomber, Seigneur. que tinha as correntes iam cair, Qu'il allait y avoir des murs qui allaient tomber. que os muros iam cair, Qu'il allait y avoir des forteresses ébranlées. que fortalezas iam cair. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, Hoje, Pai, je te demande, Papa, que tu brises et que tu découvres ces forteresses. eu te peço, Pai, que tu quebra essas cadeias e que tu quebre e derrube essas fortalezas. Seigneur, que dans chacun de nos cœurs, Seigneur, Que no coração de cada um de nós, tu puisses nous montrer, Seigneur, mostra pra gente, tu puisses nous montrer, Papa, les murs, Seigneur, les chaînes qui sont en train de nous retenir de notre bénédiction, Seigneur. mostra e identifica essas cadeias que estão nos segurando. Papa, il y avait tellement de choses qui étaient en train
de me freiner, de m'arrêter de ma bénédiction, de mon ministère, Seigneur. Porque tem tantas coisas que lhe seguram e que impedem que você chegue no seu pleno ministério. Papa, en ce moment, Seigneur, Agora, je veux te demander, Père, eu te peço, Pai, libère-moi et libère-les. me liberta e liberta as pessoas. Aujourd'hui, Papa, il va y avoir un ébranlement dans le monde spirituel. Hoje vai ter uma diferença no mundo espiritual. Des vies vont être libérées, Vidas serão des liberadas, cœurs vont être guéris corações serão curados et des personnes vont être retournées à toi, Seigneur. e coração das pessoas serão retornarão a Ti, Pai. Papa, je te demande, Papa, que vraiment toute chose, Seigneur, que j'ai cachée, Seigneur, qu'ils ont cachée, Seigneur, soit enlevée. Eu te peço, Pai, que todas essas coisas, que aquelas coisas que eu tentava esconder de Ti, as coisas que as pessoas tentam esconder de Ti, Tu es mort pour nous à la croix, Tu morreu por cada de nós, ton sang a été versé pour nous. o Teu sangue escorreu naquela cruz, Tu as déjà payé pour nous. o preço já foi pago. Papa, enlève de nous toute culpabilité, Seigneur. Pai, tira de mim e de toda culpa. Ça, c'est la prière que j'ai faite pour toi. Essa é a oração que eu fiz por você. Mais en ce moment, je vais prier parce qu'il va y avoir un bouleversement dans le monde spirituel autour de toi. Mas agora eu vou orar novamente porque vai ter algo novo que vai ser transformado no mundo espiritual na sua vida. Crois pas que parce qu'aujourd'hui tu as été libéré, Não acredite que porque hoje você foi liberado, qu'il va plus avoir d'attaque envers toi. que não vai ter mais nenhum ataque. L'ennemi n'est pas content de ce qui est en train de se passer en ce moment. O inimigo não está contente pelo que aconteceu agora, Mais en ce moment, mas agora tu es en train d'être libéré. você está sendo liberto. Tu es en train d'être enlevé des mains de l'ennemi. Você está sendo resgatado das Il va y mãos avoir do un inimigo feu qui va descendre dans ta vie. e vai ter um fogo que vai cair na sua vida. Un feu, Seigneur. Um fogo, Un feu, Papa, qui va bouleverser leur vie, Seigneur. um fogo que vai transformar a sua Qui va vida, pardonner des péchés, Seigneur. que vai perdoar todos os seus pecados. Papa, je te demande, Seigneur, que tout démon, Seigneur, que l'ennemi, Seigneur, a voulu envoyer sur les personnes, Seigneur, Eu te peço, Pai, que todas as mentiras, todos os demônios que o inimigo tentou enviar sobre as pessoas soient chassés de ces endroits, Seigneur. sejam expulsos da vida das pessoas, Seigneur, em nome je de te demande, Jesus. au nom de Jésus, Père, Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que tu sois dans leur vie comme jamais, Seigneur. que tu entre na vida de cada como nunca antes. Seigneur, enlève, Seigneur, toute culpabilité de leur cœur, Seigneur. Arranca toda a culpa, em nome de Jesus. Père, je te demande, Seigneur, Eu te peço, Pai, je te demande, Seigneur, que ta paix soit dans leur cœur. que tua paz seja no coração deles. Il y a des choses incroyables qui se passent dans ces lieux. Tem algo tremendo acontecendo agora. Je ne sais pas si tu vas le sentir, Eu não sei se você está sentindo, mais moi je suis en train de le mas eu sentir. estou en ce moment. sentindo agora. Je peux te dire qu'il y a de la prophétie qui va s'en venir E eu tô te falando a vocês, tem profecia pour chegando ta vie, na sua vida, pour la vie des personnes qui sont à côté de toi. para a vida das pessoas que estão ao redor de você. Nova, Dieu te parle aujourd'hui. Nova, Deus está falando com você agora. Tu as été appelé à de grandes choses, Você foi chamada para grandes coisas, mais il y a une grande chose qui doit être enlevée de toi. mas tem algo grande que tem que ser tirado de você. Mais Dieu est là pour ça. Mas Deus está aqui para isso. Si tu sens que c'est difficile, Dieu est là pour toi. Se você está sentindo que é difícil, Deus está contigo. Dieu va t'emmener à des endroits incroyables. Deus vai te levar a lugares incríveis. Moi, je sais que Dieu, moi, il va m'utiliser. Eu sei que Deus vai me utilizar. Je sais qu'il va utiliser ces personnes qui sont autour de nous. Eu sei que Ele vai utilizar essas pessoas que estão aqui do meu lado. Mais le Seigneur est tellement miséricordieux Mas o Senhor, a misericórdia do Senhor é tão grande qu'il veut que ça soit toi aussi, que Église. ele quer que seja você também. Il veut que ça soit pas juste les leaders qui sont remplis du Saint-Esprit. Ele não quer só que os líderes das igrejas sejam cheios do Espírito Santo. Il va y avoir une pluie de bénédiction qui va être pour toi. Terá uma chuva de bênçãos sobre a sua vida também. Nova, prends cette promesse. Nova, pega essa promessa. Parce qu'aujourd'hui, il va y avoir une bénédiction qui va être coulée sur toi. Porque hoje tem bênçãos que vai ser derramadas sobre a sua vida. Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur. Em nome de Jesus. Papa, que ces personnes qui sont en train de voir, Seigneur, Essas pessoas que estão vendo agora, que ces personnes qui ont été touchées aujourd'hui, essas Seigneur, pessoas que foram tocadas agora, que ces personnes, Seigneur, qui ont été touchées par
Quoi que ce soit que j'ai dit aujourd'hui, Essas pessoas que se identificaram, que se sentiram, que foram tocadas por qu'ils por puissent être tudo que eu libérés, disse, Seigneur. que sejam libertas agora. Et miséricorde de eux aujourd'hui, Seigneur. Tenha misericórdia de nós. Regarde notre cœur, Papa. Olha o nosso coração. Nous voulons changer, Seigneur. A gente quer mudar. Nous voulons aller plus loin. Nós queremos ir mais Nous longe. voulons être avec toi, Seigneur. Nós queremos estar contigo. On sait que c'est difficile, A gente sabe que é difícil, mais on est prêt à changer, Seigneur. mas estamos prontos para Et mudar. Seigneur, aide-nous parce qu'on ne peut pas seul, Seigneur. Mas ajuda a gente, Pai, porque sozinho a gente não é capaz. Amen. Amém, amém, amém.